que é colocado em acolhimento institucional, que atualmente pode ser por família acolhedora ou em uma das casas de acolhimento que nós temos aqui em Divinópolis. Eu já vou falar delas. Primeiro, sobre acolhimento. Ninguém nunca quer. Eu não quero. Quem se o doutor Paulo quer, a doutora Ellen muito menos. O município não quer. Não é coisa boa. Por melhor que seja o acolhimento, e aqui o nosso acolhimento é bom, muito acima da média do nosso país, mas ninguém quer. Porque não é casa. Aquela não é para ser a vida de uma criança ou de um adolescente. Ninguém quer. Mas às vezes é o possível, é o necessário. Como que era aqui alguns anos atrás, algumas pessoas vão se lembrar que nós tínhamos uma casa de acolhimento onde ficavam crianças, adolescentes de ambos os sexos, todos juntos. Vocês lembram? Pois é. Aí, com muito esforço ao longo de anos, conseguimos fazer a separação. O doutor foi gravando no dia, separar as crianças nem tanto, mas quando foi separar a casa dos adolescentes, do sexo masculino e do sexo feminino, foi um drama. Eu lembro que eu cheguei lá, é verdade, a menina chegou para mim e falou assim: o senhor vai me separar do meu amor, porque ela namorava o menino. Você lembra disso? É verdade. Eu falei: não, você vai poder visitá-lo. Pela sua idade, ela já tinha uns 15, né? Você pode até namorar, namoro direitinho, de boa, na salinha, a gente olhando, né? Mas aqui dormir todo mundo junto aqui não. Aí não. Isso não está certo. Tivemos problemas gravíssimos com essas casas de acolhimento, tivemos a morte de uma criança, lembram? Sim. Em 2009? Pois é. Ele se entupiu de remédio, morreu. Aqui, dentro da casa de acolhimento. E hoje nós temos um acolhimento muito acima da média. Temos a Casa Maria Paula, para adolescentes do sexo feminino. Temos o Servos da Cruz, para adolescentes do sexo masculino. E temos a Casa da Locatinha, como é que é? Santa Isabel para crianças, que é um lugar, inclusive, lindo. Eu gosto muito de lá. As crianças ali, elas estão bem, estão brincando. É muito triste, porque a gente sabe que elas estão assim, porque elas ainda não entenderam bem a própria situação. Mas não deixa de ser emocionante pelos dois motivos. A gente vai lá, visita, todos nós vamos, né? Beleza, temos isso. Mas ninguém quer acolhimento em uma dessas casas, né? Mas o pessoal lá tem trabalhado, faz um bom, né? E, bem, o prazo, doutora, é importante. Deixa eu contar uma coisa sobre essa questão do prazo, não sei se a senhora sabe. Em 2008 e 2009, doutor Núbio Parreiras, que hoje é juiz aqui da Vara de Fazenda Pública, né? Terceiro, ele era o juiz da Infância e Juventude, e eu e ele, escrevemos um projeto de lei que criava esses prazos, que foi um dos 22 projetos, esse foi apresentado pelo Marcos Alves, que unidos formou a nova lei de adoção, que criou esses prazos de permanência no abrigo. E esses dados são muito úteis, porque o que a gente via antes é que às vezes crianças e adolescentes ficavam esquecidas lá. Ninguém trabalhava no sentido de buscar para elas uma definição ou de instituição de poder familiar e buscar uma adoção, nem que seja internacional, ou a colocação numa família extensa, ou ajudar essa família, esse é o melhor, ajudar essa família originária para que volte para a família. Essa é a prioridade, esse é o melhor, está no artigo 19 lá do Estatuto, que é adolescente, no caput lá. É isso que nós queremos, que volte para a família. Mas acontece que, deixa eu ver aqui, eu matei. O que eu queria? Que toda a família fosse tipo café da manhã no comercial de margarina. Fosse aquela beleza. Eu queria. Posso querer, mas está longe. As famílias têm problemas. Todas as nossas têm problemas e tal. A gente
tem que ter uma família razoável. Quando a família está muito abaixo do razoável, ocorre a institucionalização da família. Quando a família está muito ruim, gente, está muito abaixo do... Deixa eu ver se aqui. Alô? Acho que vai melhor. Quando a família está muito ruim, ocorre a institucionalização. Só por 2 meios pode ocorrer a institucionalização. O meio originário, o meio principal, o certo, digamos assim, é por ordem judicial. Um requerimento que seja de um advogado, seja do Ministério Público, da Defensoria, o juiz dá ordem para que aquela pessoa tenha, os pais, né, biológicos tenham um poder familiar suspenso e a criança ou adolescente é colocada em institucionalização, seja num dos abrigos, seja numa família acolhedora, uma família acolhedora. Fora isso, como que ocorre a institucionalização? Agora acabou, meu. Acho que você está no ouvir. Não, vou forçar um pouquinho. Então, fora a ordem judicial, como que ocorre a institucionalização? Geralmente pelo Conselho Tutelar, que tem essa possibilidade, está no inciso 7 lá das atribuições do Conselho Tutelar, aliás, das medidas protetivas, que é uma atribuição exclusiva do juiz, mas em situações gravíssimas e excepcionais, nós já falamos muito sobre isso, o Conselho Tutelar pode fazer a institucionalização. Gravíssimas e excepcionais. Não é quando chega, por exemplo, e isso acontece muito, lá no Ministério Público, não sei porque aqui na Defensoria tem, lá no Conselho Tutelar acontece também, chega uma mãe ou um pai, eu não aguento mais esse menino, toma para você que eu não vou cuidar mais. Isso não é situação emergencial, isso é falta de vergonha do pai da mãe, né? Mas, de qualquer forma, uma situação emergencial, você chega numa casa, a criança está lá, como já aconteceu, isso é um fato verdadeiro. A criança abandonada no berço, toda suja de excrementos dela própria, né, chorando de sede, de fome, de frio, de tudo, né, desidratada, a mãe escornada pelo uso de drogas, a casa imunda, o Conselho Tutelar chega lá, ele vai deixar essa criança e pleitear uma ordem judicial? Não, tem que socorrer de imediato. Claro, essa é uma situação extrema. Então são esses 2 caminhos. Então, significa que quando uma criança ou adolescente é institucionalizada, já houve uma comprovação mínima da gravidade da situação, porque houve a ordem judicial ou houve essa situação emergencial que foi referendada pelo juiz, a pedido do Ministério Público e pelo juiz. Porque o Conselho Tutelar tem 24 horas para comunicar um acolhimento. E nessas 24 horas o juiz precisa confirmar. Senão a casa pede habeas corpus. Tem nada a ver com penal, mas habeas corpus não é só com penal, não sabe? Né? Então, o que nós temos como certo é que quando uma criança ou adolescente é acolhida institucionalmente, já existem provas suficientes ou mínimas de uma situação bem grave que causou esse acolhimento. Isso significa que aquela criança ou adolescente está sob responsabilidade do Estado, através de ordem do Poder Judiciário. Então, para sair dessa responsabilidade e voltar para a família, que é o que a gente quer, é o que a gente mais quer, é o que a gente busca, é preciso que haja um mínimo de provas também de que não existe mais aquela situação. Portanto, esse prazo é muito importante para a gente estar conferindo, pelo menos nas cartas dos prazos, fazer as audiências concentradas, são muito importantes. Mas ele não determina a saída imediata, porque se a criança está acolhida institucionalmente, a família não demonstrou ainda o mínimo de capacidade de cuidar dela e não tem ninguém mais que cuide, ela tem que continuar abrigada, porque senão não tem como não. Deixá-la numa família flagrantemente incompetente? Não. Então, para
prazo é importante, mas é relativo por causa disso. Eu costumo falar, a grande diferença da vara de família e a vara da infância e juventude do Dr. Paulo é o seguinte: a vara de família tem uma criança, fica o casal assim, eu quero, o outro lá, eu quero também, a mãe, eu quero, o pai, eu quero também. Na vara da infância e juventude, geralmente é eu não quero, também não vou cuidar, não é da minha conta, não é minha responsabilidade, todo mundo tira o seu da reta. Desculpem o termo. Isso é o que acontece na vara da infância e juventude. Ninguém quer. A gente, sabe, é triste, decepcionante, mas a gente tem quase todo dia pais e mães biológicos e por adoção que chegam lá e falam, às vezes com o juiz, às vezes comigo, às vezes na audiência, mas não sei que o defensoria também devem falar, eu não quero cuidar mais não. O Conselho Tutelar que passou essa guarda, entre aspas, aqui, que na verdade é simplesmente uma entrega, né, um termo de entrega, quem guarda, quem dá é o juiz, mas eu não vou cuidar mais, não, porque aqui a mãe dela está só nas festas aí, ó, não quer saber de nada não. E eu estou aqui cuidando do filho dela, para ela ficar nas festas, nem me ajuda, nem financeiramente. Ou seja, eu vejo isso como um egoísmo extremo, mas não deixa de ter uma certa razão a pessoa. Então, mas tudo isso que é tão difícil a nossa questão lá, né? O que a gente quer no final das contas? A gente quer uma família boa, não precisa ser perfeita lá no comercial de margarina, não. A gente quer uma família razoável, com seus defeitos e qualidades, mas razoável, que não coloque em risco aquela criança que está cuidando. E a situação de risco, quando a gente fala, que está lá no artigo 98 do Estatuto, não é uma situação aguda, assim, um risco que a pessoa passou no momento, assim, foi um assalto, é um risco crônico, uma coisa que dura. Assim, deixa de dar educação a vida inteira, deixa de te levar na escola, deixa de te levar no médico, deixa de te vacinar, deixa de, sei lá, de cuidar. Essa é a situação de risco grave, crônica. A gente tem que acabar com ela, para que essa família possa receber, porque esse é o nosso ideal. Se sair e tiver que ser institucionalizado, que a gente, nesse meio tempo, use todos os mecanismos, e nós temos muitos, para que essa família melhore e possa receber seu futebol. Mas acontece vezes, se não são poucas, infelizmente, com tudo isso, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Tem gente que não reage, que não aceita, que não quer mesmo, que acha bom mesmo que o filho fique lá e quer curtir a vida, quando não deixa num abrigo, deixa com a avó, com o avô, e vai arrumar mais filho ou curtir a vida simplesmente. Isso existe, infelizmente, é uma tristeza, mas é uma realidade também. E aí o que a gente faz? Eu não sei, depende de cada caso. Eu sei o que a gente não faz. A gente não desiste de cuidar dessa criança. A gente não desiste de cuidar desse adolescente. A gente nunca desiste de tentar melhorar essa família. A gente não desiste de tentar arrumar uma situação melhor. A gente, no meu entender, também não entrega uma criança para uma família que não tem condição. Porque isso seria colocá-la em risco. Essa é a situação que nós vivemos, e acho que muitos aqui já conhecem, né? Mas na minha visão é essa situação. E nisso nós estamos juntos, nós estamos aí brigando para isso. A gente quer, primeiro de tudo, todo o coração, a gente quer que a família biológica originária melhore, seja boa, receba e cuide dos seus filhos. É isso que a gente quer, número 1. Mas, na verdade, temos que estar acima do 1. É não deixar a criança em situação de risco. E para isso nós contamos com o trabalho de todos vocês. Por isso que é tão difícil estar juventude. O professor pegou, né, e a senhora pediu a reflexão para lá. É difícil demais, mas é também, por outro lado, muito bonito, muito importante, porque nós estamos cuidando da pessoa mais importante da sociedade, que é a criança. Eu estou falando demais, muito obrigado, era sobre isso que eu queria falar.